Há quem passe anos dedicando a própria vida para cuidar de alguém. Um pai, uma mãe, um filho, um idoso, uma pessoa com deficiência. É um gesto de amor, mas muitas vezes esse cuidado tem um preço alto. O abandono da própria saúde, dos sonhos, da vida profissional e até da própria identidade. E é justamente aí que mora um dos maiores desafios de milhares de brasileiros. Aos 60 anos, Ana Lúcia conhece bem essa realidade. Durante 14 anos, ela dedicou a vida aos cuidados da prima da mãe, que passou a morar em sua casa. A idosa não tinha marido, filhos, nem outros familiares próximos. Quando ela morreu, Ana Lúcia precisou enfrentar uma pergunta difícil: quem ela era depois de tantos anos vivendo apenas para cuidar do outro? Senti um vazio, me senti sem ação, sem função, sem vida. É como se eu tivesse um botão e esse botão foi desligado. A história dela não é única. Em milhares de lares brasileiros, mães, pais, filhos, irmãos e cuidadores vivem uma rotina de dedicação quase integral. As mães atípicas são grandes exemplos. Suas vidas giram em torno dos cuidados com os filhos. Já deixei de comprar uma roupa para comprar uma roupa para ele. Já deixei de comprar uma medicação para mim, para garantir a medicação dele. Já deixei de abrir mão de um prato de comida para que ele pudesse comer. Eu tenho saudade de viver a minha vida sem ter hora para voltar, sair. Eu tenho saudade de tomar um café com uma amiga, de marcar alguma coisa. Eu tenho saudade da minha liberdade, mas isso ficou para trás, isso ficou no passado. Hoje a minha realidade é o autismo. Eu respiro o autismo 24 horas, como muitas outras mães igual a mim. Milhões de brasileiros dedicam seus dias a acompanhar um filho com deficiência, um idoso, um familiar doente ou alguém que depende de atenção constante. Em muitos casos, deixam para trás a própria saúde, os sonhos, o lazer e até a vida profissional. Em alguns casos, essa dedicação ultrapassa todos os limites e revela situações de extrema violação de direitos. Foi o que aconteceu com uma mulher resgatada de uma condição de trabalho análogo à escravidão no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Durante 55 anos, ela serviu a mesma família sem receber salário e sem ter acesso aos direitos mais básicos. O caso chamou a atenção do país e trouxe à tona uma reflexão importante. Até que ponto o ato de cuidar pode se transformar em exploração? Quem explica o que caracteriza o trabalho análogo à escravidão é o advogado Alisson Salles, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. São algumas: jornada sem limite de horário aparente, aquela bem exaustiva, isolamento social da pessoa, pouco ou nenhum contato fora de casa com outros familiares, sinais de dependência total, não tem remuneração visível, sem documentos próprios e relação que se confunde o trabalho com, entre aspas, aquele a fazer parte da família, sem nunca ter uma formalização. Histórias como essa deixam marcas profundas. Depois de anos de isolamento e privações, reconstruir a própria vida não é nada fácil. A saúde mental costuma ser uma das áreas mais afetadas. A psicóloga Leidiana Silva explica quais são os principais impactos psicológicos enfrentados por pessoas submetidas a esse tipo de violência.
Pode trazer a baixa autoestima, a perda da identidade, a autonomia, o valor que foi atribuído, inclusive as questões de confiança, das relações que ela tinha com aquelas pessoas e também com o ambiente. Então, pode trazer dores, fadiga, insônia e outros sintomas que são questões muito subjetivas ligada a essa pessoa e aquilo que ela vê e como também ela se vê no mundo. Mas essa realidade não se restringe aos casos extremos. Os números ajudam a dimensionar essa realidade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 47 milhões de brasileiros exercem algum tipo de atividade de cuidado. A maioria, 78%, é formada por mulheres. Mais da metade são mulheres negras. Quando o assunto é o cuidado de crianças atípicas, os números revelam outra realidade. Em 92% dos casos, são as mães que assumem essa responsabilidade diariamente. Essa é a história da Kátia Miranda, mãe de um menino com transtorno do espectro autista. Ela conta que, durante muito tempo, deixou suas próprias necessidades de lado para garantir todo o suporte ao filho. Eu já deixei de cuidar de mim para priorizar o meu filho. E não foi uma única vez, foram muitas vezes. Já deixei de comprar uma roupa para ele. Já deixei de comprar uma medicação para mim, para garantir a medicação dele. Já deixei de abrir mão de um prato de comida para que ele pudesse comer. E, sinceramente, eu faria tudo de novo, porque para uma mãe o bem-estar do filho sempre vem em primeiro lugar. Com o tempo eu aprendi uma lição muito importante, né? Quem cuida também precisa ser cuidado. Eu entendi que para cuidar bem do meu filho, eu também preciso estar bem. Só que nem sempre eu consegui enxergar isso. Durante muito tempo eu me colocava em segundo plano, como se as minhas necessidades pudessem esperar. Essa rotina também faz parte da vida da nutricionista Thaís de Oliveira. Além da atuação profissional, ela também é mãe atípica e conhece na prática os desafios enfrentados por quem dedica boa parte da vida aos cuidados de um filho. Os maiores desafios, eu acho que, apesar de hoje ele ter 11 anos, mas sempre foi conciliar a rotina, né, de vai para terapia, volta para terapia, vai para consulta, luta na escola, né, para a inclusão, conciliar essa vida, essa maternidade com a vida profissional, que vários momentos eu tive que pausar. Na rotina, muitos cuidadores deixam o trabalho e se afastam dos amigos, dormem pouco, comem mal e vivem cansados. Com o tempo, esse desgaste pode provocar ansiedade, depressão e outros problemas de saúde. A Ana Lúcia Cavalcante, de quem falamos no início dessa reportagem, nos concedeu uma entrevista emocionante. Ela conta sua história de dedicação aos cuidados de uma idosa durante um período de 14 anos. Ana Lúcia lembra o que deixou de lado durante esse tempo. Abri mão de tudo, não vivi, desaprendi a viver, e quando ela se foi, eu não tinha mais vida. Abdiquei da minha vida, sem perceber, eu vivi para ela, esqueci de mim. Ela relembra os dias que antecederam a morte da idosa e o vazio que ficou logo depois da sua partida. Foram 14 dias deitada numa espreguiçadeira, segurando na mão dela. Tive que fechar o comércio, porque ela me chamava o dia inteiro. Quando ela partiu, eu fiquei satisfeita, porque vi que cumpri o que prometi a Deus. Mas, no entanto, veio o vazio em que eu me levantei pela manhã e eu disse: só me levanto se eu quiser. Nesse se eu quiser, eu caí numa depressão profunda.
Daí então eu só piorei e hoje estou fazendo tratamento para que eu volte para os meus filhos. Senti um vazio, me senti sem ação, sem função, sem vida. Emocionada, ela também falou sobre os momentos ruins quando vivenciou fortes crises de depressão. Cheguei ao fundo do poço de não comer, fiquei completamente esquelética, andando, me segurando nas paredes. Meus filhos sempre tentaram me ajudar e eu negando, achando que ia ficar boa, mas estou agora em tratamento profundo. Hoje, aos 60 anos, Ana Lúcia Cavalcante reconhece os desafios de quem cuida de idoso. Ela se considera uma pessoa antissocial e diz que se arrepende de não ter prestado atenção em si mesma. Sou uma pessoa antissocial, não gosto de lugar que tem muita gente, não gosto de visita, não gosto de nada. Hoje, aos 60 anos, estou atrás de um novo recomeço. Fui vó, não curto os meus netos, porque estou completamente antissocial. Me sinto bem quando estou só. Só queria avisar para as pessoas que quem cuida de um idoso precisa ser cuidado, precisa ser ajudado, precisa ter um suporte. Só me arrependo de não ter prestado atenção, ou de ninguém ter prestado atenção. Eu não vivi a minha vida, eu vivi para os outros. E agora, aos 60 anos, eu quero viver a minha vida. Já no acompanhamento psicológico, Ana Lúcia diz que aprendeu a dizer não e se colocar sempre em primeiro lugar. Tem uma coisa que eu aprendi com a psicóloga, forçado pelos meus filhos, me levando para a psicóloga para um lado e para o outro. Mas tem uma coisa fundamental que eu aprendi. Aprendi a dizer não, coisa que eu não sabia. Aprendi a me colocar em primeiro lugar e aprendi a dizer não. É fundamental você aprender a dizer não. É fundamental você se colocar em primeiro lugar. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua realizada em 2019, revelam o número de brasileiros cuidando de familiares idosos com mais de 60 anos. Esse número saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5 milhões e 100 mil em 2019. Uma realidade comum em quase metade do país. Um estudo de 2019 do Instituto Data Senado revelou que 41% dos brasileiros conhecem alguém que depende diretamente de um parente ou cuidador para comer, tomar banho ou se vestir. Nesse mesmo ano, o Brasil registrava mais de 34 mil cuidadores de idosos regulamentados, segundo o Ministério da Economia. Para os cuidadores familiares, as consequências da dedicação exclusiva deixam marcas na vida. Segundo o Data Senado, 55% dos cuidadores se sentem sobrecarregados. A anulação profissional era quase total. 79% não trabalham fora. Desses 60%, gostariam de trabalhar. E 80% afirmaram que a impossibilidade de ter um emprego prejudica gravemente a renda familiar. A psicóloga Gisele Oliveira explica quais são os principais desafios emocionais enfrentados por quem assume o papel de cuidador de um familiar. Assumir o papel de cuidador de um familiar, acima de tudo, é um ato de amor. Mas, além disso, pode representar também um grande desafio emocional, porque entra aquele questionamento, quem cuida de quem cuida. Então, muitas das vezes, essa pessoa passa a reorganizar toda a sua rotina em função do outro, deixando de lado, assim, o seu próprio descanso, sua vida social, o trabalho e até os
cuidados com a própria saúde. Então, entre os principais desafios estão a sobrecarga física e emocional, o estresse constante, a ansiedade e principalmente o sentimento de culpa, que é pouco falado. E é muito comum que o cuidador sinta que nunca está fazendo o suficiente. Quando essa pressão se torna contínua e intensa, pode surgir a chamada síndrome de burnout do cuidador, caracterizada pelo esgotamento físico-emocional provocado pela rotina de cuidados. Gisele Oliveira explica como identificar esse quadro. Ela é um estado de esgotamento físico, mental e emocional causado pela sobrecarga prolongada de cuidar de uma outra pessoa. Então, embora o burnout seja muito conhecido no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, ele também pode acontecer com quem dedica grande parte da sua vida aos cuidados de um familiar, especialmente quando essa responsabilidade ela é contínua e sem uma rede de apoio. Então, os primeiros sinais costumam ser um cansaço frequente que não melhora, mesmo após descanso, irritabilidade, dificuldade para dormir, falta de paciência, a sensação de estar sobrecarregado o tempo todo e principalmente a perda do interesse por atividades que antes lhe davam prazer. Outro sentimento comum entre muitos cuidadores é o chamado luto antecipatório. É quando a pessoa começa a sofrer antes mesmo da perda acontecer, imaginando o agravamento da doença ou a despedida de quem está sendo cuidado. A psicóloga explica como esse processo pode afetar profundamente a saúde emocional. O luto antecipatório, ele é um processo de sofrimento emocional que acontece bem antes da perda propriamente dita, não é? Ele é muito comum entre pessoas que cuidam de familiares com doenças graves, degenerativas ou pessoas que estão em cuidados paliativos. À medida que a doença evolui, o cuidador percebe mudanças na autonomia, na memória, na personalidade ou na capacidade funcional daquele familiar e começa a vivenciar pequenas perdas ao longo do tempo. E daí esse processo pode despertar sentimentos de tristeza, medo, impotência, ansiedade. E nisso muitos cuidadores se sentem culpados por sofrer enquanto o familiar ainda está vivo ou por, em alguns momentos, desejarem que aquele sofrimento cesse, termine. Então é importante dizer que esses sentimentos são humanos e fazem parte da complexidade dessa experiência. E como perceber que a saúde mental está pedindo socorro? Alterações no sono, irritabilidade constante, tristeza persistente, perda de interesse pelas atividades do dia a dia e sensação permanente de esgotamento são alguns dos sinais que alertam. O psiquiatra Nairton Cruz explica quando esses sintomas merecem atenção especializada. Uma das coisas que trazem mais adoecimento a quem cuida é o esforço, o empenho de cuidar, de fazer com que as pessoas sigam as orientações médicas, de fazer com que as pessoas, por exemplo, tomem suas medicações, durmam em horários corretos. E essa questão traz uma certa vulnerabilidade a quem cuida. Os primeiros sinais da ansiedade costumam aparecer com a irritabilidade. Muitas vezes não é fácil você falar a mesma coisa 2, 3, 4, 10 vezes para uma pessoa, mesmo que ela siga o que você quer. E às vezes você é tratado com uma certa rispidez, uma certa ignorância. E isso também afeta o sono dos cuidadores. Cuidar transforma vidas, mas ninguém consegue oferecer cuidado de qualidade quando está completamente esgotado. Reconhecer os próprios limites, dividir responsabilidades e buscar apoio profissional quando necessário também fazem parte desse processo. Na segunda e última parte da série de reportagens O Peso do Cuidado, entre o amor e a renúncia, você vai conhecer histórias de mães que abriram mão da carreira para cuidar dos filhos, entender por que tantas mulheres ainda carregam sozinhas essa responsabilidade e descobrir onde buscar apoio quando o peso do cuidado se torna grande demais.
é viver os mistérios que existem no mar, tentar traduzir as mensagens que pairam no ar. É doar o melhor que se tem, como faz uma flor, entregando perfume pro sol que lhe manda o calor. Amar é fazer de um verso a mais bela canção, como a força que tem a ternura de uma oração. Como a tela se rende ao pincel, se a vida te der um papel, faça com que ele tenha a doçura do mel. Amar é isso, o amor tem que ser profundo, força que move o mundo, chama que aquece a vida. Amar é isso, água que mata a sede, somos da mesma rede, de uma terra prometida.